Sabia que a linguagem silenciosa ela tem a capacidade de até mesmo salvar uma vida? Fica comigo que eu vou te explicar. Olá, eu sou o professor Paulo Candé. Para que você possa começar a enxergar a importância do entendimento e do domínio da linguagem silenciosa, eu vou te contar uma história. Na realidade, é uma história real que aconteceu há pouco tempo nos Estados Unidos. Uma família constituída pelo pai, a mãe e um filho adolescente foi a um shopping e num determinado momento o rapaz ele pediu para que os pais dele o acompanhassem até uma parte que ficava numa área superior do shopping. Aí ele pediu aos pais para ficarem parados, andou, pulou e tirou a própria vida. No momento que isso aconteceu, no exato momento, a mãe dele, ao ver o que tinha acontecido, porque foi muito chocante, ela começou a tomar a atitude de sair correndo atrás do filho. Logicamente, fazer a mesma coisa que o filho fez. Então o marido dela, o pai do menino, segurou ela e não deixou ela fazer a mesma coisa. E o que é que isso tem a ver com o conteúdo tão importante do vídeo de hoje? Presta atenção. Existe um vídeo aqui no canal que eu vou, por sinal, deixar aqui em cima no card para que você possa assistir, que ele vai complementar com perfeição o conteúdo desse vídeo aqui. É um vídeo sobre programação preditiva. A programação preditiva ela é feita através principalmente de meios de mídia, como televisão, com a finalidade de reprogramar, com algum objetivo claro, a sua mente. Eu e a minha esposa, nós sempre buscamos nos tornar melhores, cada vez mais, como pessoas e como profissionais. Porque afinal de contas, eu e ela cuidamos, tratamos da saúde das pessoas. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais condições nós possamos vir a acrescentar ao nosso cabedal de conhecimento, nós vamos fazer. E é o caso de, nessa semana, nós, eu e ela, havermos começado um curso com foco em comunicação silenciosa, diga-se de passagem, com aquele que, na minha opinião, é o maior especialista no Brasil em comunicação silenciosa. Por sinal, profissional extremamente respeitado. Para ilustrar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, para que todos vocês possam entender como é sério isso que eu estou falando aqui, eu queria mostrar aqui para vocês uma mensagem que o nosso instrutor no curso ele recebeu de uma aluna. Observe essa mensagem. Ela diz assim: sou pedagoga e psicóloga clínica e tudo que disse sobre a primeira infância está corretíssimo. Isso que ela está falando é com relação a algo que ele ensinou na primeira aula. Aí ela continua: hoje os adolescentes não querem tirar as máscaras, estão com medo e vergonha de mostrarem os rostos. Meu Deus, quanta manipulação! Estão querendo acabar com a principal habilidade humana. Agora você deve estar se perguntando assim: a principal habilidade humana? Qual? Tem um outro vídeo aqui no canal onde eu ensino o seguinte: o nosso rosto ele possui 3 pontos de determinação de personalização. Se você tira um desses 3 pontos, preste atenção, basta tirar um,
você tira a capacidade de personalização da pessoa, tanto de você para com você mesmo, quanto de você para com os outros. Se você não assistiu esse vídeo, então eu vou falar apenas o principal. Os 3 pontos de personalização que todo ser humano possui são: primeiro, os olhos; segundo, a boca; terceiro, o nariz. Percebam o seguinte, que ao fazer uso das máscaras, você não está omitindo um dos 3 pontos de personalização, e sim 2, ou seja, é muito mais grave. Vejam que esta pessoa que mandou a mensagem trata-se de uma pedagoga e psicóloga clínica. Quando você trabalha com a saúde das pessoas, e quando eu falo saúde eu quero dizer física, mental e emocional, quando você trata da saúde das pessoas, você começa a perceber isso com muito mais clareza. Mas nesse ponto você pode perguntar assim para mim: tá, professor, eu estou começando a entender a gravidade disso, mas o que é que eu posso fazer? Presta atenção que agora eu vou explicar bem direitinho para você. O nosso cérebro, ele possui 4 padrões de frequências. Primeiro nível de frequência é a frequência delta, de 1 a 3 Hz. Essa frequência é a mesma frequência de quando você se encontra em sono profundo. Detalhe que nessa frequência você não pode aprender nada. O segundo nível de frequência, de 3,5 a 8 Hz, é a frequência θ. Essa é aquela frequência semelhante a um estado de hipnose. A terceira frequência é a frequência alfa, de 8 a 13 Hz. Nessa frequência é aquela do foco profundo e aprendizado. Por que é que eu estou explicando isso? Vejam só. A frequência perfeita que existe para a sua mente ser influenciada é a frequência θ. E por que isso? Porque nessa frequência a sua mente confunde, vejam o que eu estou dizendo, a sua mente, ela confunde fantasia com realidade. Agora preste atenção, essa é a parte mais importante. Existem 2 momentos em especial no dia aonde a sua mente subconsciente ela pode ser reprogramada de uma maneira extremamente fácil. Que 2 momentos são esses? Nos 10 primeiros minutos do seu dia, logo quando você levanta, e à noite antes de você deitar-se. Agora imagine o seguinte: se você começa o seu dia ligando a televisão e assistindo notícia de catástrofe, doença, morte, hospital, doença, e aí à noite, quando você chega em casa, depois do trabalho, depois que já jantou, liga de novo a televisão e vai encher novamente a sua mente subconsciente com esse tipo de informação. Pergunta: quais são as consequências desse tipo de programação na sua mente subconsciente? Era nesse ponto que eu queria chegar. Então, muitas vezes, você inunda a sua mente com tanta informação irreal que a sua mente começa a criar, começa a desenvolver um estado fisiológico de forma a ser congruente com aquilo que você está ensinando ela. E para vocês que acompanham o nosso canal aqui, conhecem a regrinha de neurociência que diz: a sua mente acredita na história que você conta para ela. Então, se você, todos os seus dias, inunda a sua mente com informações de doença, de calamidades, enfim, vocês já entenderam qual é o ambiente biológico que a sua mente vai criar no seu organismo, como eu disse, para tornar-se congruente com a programação que você está levando para ela. Então, veja bem, eu trouxe aqui para vocês
essa pequena mensagem da psicóloga que foi enviada para o meu professor. E quantos são os milhares de casos que vocês não têm ciência? Por favor, para um pouquinho e começa a pensar com mais seriedade em tudo isso que eu estou não falando, que eu estou ensinando para vocês. Eu estou citando números e dados para que vocês entendam que nada do que foi falado aqui saiu da minha cabeça. Isso é ciência. E eu encerro esse vídeo provando aquilo que a psicóloga falou na mensagem dela. Tanto é verdade o que ela falou, que estão querendo acabar com a principal habilidade humana, que eu tenho certeza que a maior parte de vocês não sabe que a habilidade humana é essa. E é por essa razão que eu, a minha esposa, estamos fazendo essa especialização em comunicação silenciosa. Eu espero que você não esteja inserido nessa maioria que está perdendo essa habilidade. Eu te desejo um excelente final de semana. Se você gosta do nosso conteúdo, vai aqui embaixo, clica no joinha. Isso vai mostrar para o algoritmo do YouTube que este vídeo aqui tem um conteúdo relevante e o próprio YouTube vai compartilhar este vídeo com outras tantas pessoas que precisam desse tipo de informação. Mas eu prometi que tinha uma solução, né? A solução é simples. Se você quer começar a fazer alguma coisa, pelo menos pela manhã e à noite, deixe a televisão desligada. Ou então, assista algo de valor, algo que vá alimentar a tua mente subconsciente e o teu coração com coisas que realmente têm valor e que vão te fazer crescer como ser humano. Excelente final de semana, muita paz, saúde física, mental e emocional. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.